uma coisa do malte, ele não é uma coisa linear, ele é uma coisa cíclica, uma coisa iterativa, porque a gente tem que pensar como um círculo realmente, Produto, e né? monitorar, analisar, linkar, testar. Que está começando mais um podcast do Design do Boteco, uma comunidade que veio para unir e movimentar os designs. Eu sou a Luana, eu sou uma mulher preta, tô vestida com um casaco... Ai, eu não sei bem a cor do casaco, mas parece cinza e uma blusa marrom. Tô com o cabelo solto e uso óculos e estou no meu quarto. Eu sou sua anfitriã hoje, junto com o Renato e com a Yane. Sou o Renato, eu sou um homem negro, cabelo pré-black, tá com os cachinhos aqui, barba com os fios brancos aos lados e usando um óculos preto. Estou vestindo aqui uma blusa de moletom azul clara com uma camiseta azul marinho aqui por baixo. Vem com a gente, bora lá, Yane. Oi, gente, eu sou Yane Fadigas, eu sou uma mulher preta, tenho cabelo cacheado aqui, meio loiro, meio castanho, tô com óculos transparente e hoje eu tô com uma blusa branca que tá escrito More Money and Less Feeling, que é para combinar aqui com a vibe da nossa conversa, que métrica serve para isso, para trazer mais dinheiro e você sair desse feeling, desse sentimento aí e para o real. E aí, para nossa conversa, a gente chamou aqui Paulinho, ele que criou uma metodologia para a gente pensar métricas e junto com o processo de design, o processo de discovery. E é isso. E aí, antes de eu passar aqui para Paulinho, rapidinho, eu gostaria de dizer que, como um boteco, nossa mesa está aberta para você. Então, se você vê design de qualquer área, se inscreve no nosso canal, participa da nossa comunidade e fica atento. Agora sim, Paulinho, vai lá. Vamos lá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver aí assistindo, onde estiver. Meu nome é Paulo Henrique, mas podem me chamar de Paulinho. Realmente tem eu digo que eu tenho muito essa cara de Paulinho, nesse diminutivo. Sou um homem negro, de pele um pouco clara, estou com o cabelo um pouco curto aqui, mas se eu desembaraçar ele vai ficar um black ali, parecido com o do Renato. Estou com bigode, barba, uma barba não tão pequena nem tão grande, estou com a camisa preta aqui, não sei se dá para ver o desenho, mas aqui tem um desenho de uma laúça, que é um elemento típico aqui da cultura de Recife, meu sotaque já engana um pouquinho, e ao meu fundo está a minha sala, e aqui no cantinho do lado esquerdo tem uma zamioculca ali preta, ali querendo aparecer um pouquinho, mas é isso. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e vamos embora falar de métricas e coisa boa aqui. Ô Paulinho, eu já vou começar mandando pergunta para ti. Manda lá, vamos lá. Eu venho conversando com a Yane aí, e a Yane você vem falando assim, nossa, o Paulinho criou um método de coleta e análise de métricas de design lá na Ambev, cara, que une Discovery e que esse framework funciona bem pra caramba. E a primeira pergunta conta um pouquinho pra gente sobre o framework. Ele tem nome, esse framework? Já batizou ele? Eu batizei, né, esse framework apelidosamente, carinhosamente de Malte, e aí eu vou dar esse resumo do que ele é. Basicamente é um framework para você conseguir acompanhar, coletar dados das métricas e dar andamento, vamos assim dizer, né? Esse processo, ele é muito parecido com toda a metodologia de design que a gente costuma utilizar, Design Thinking, entre outros ali, o Double Diamond, onde você começa muito se aprofundando, né, aquela parte de você aprofundar no problema, depois começar a pesquisar, trazer as ideias de como vai atacar aquele problema, e é muito aquela parte do afunilar, do expandir e de colapsar, e tem muito essa como é que você diz, esse modus operandi em si. E esse nome Malte é uma coisa que é muito parecida por ser um framework que está muito próximo do contexto de uma indústria de bebidas ali. Então, do malte, ele vem do próprio malte que a gente usa para poder fazer a cerveja ali, e ele consiste de 4 passos ali, basicamente. Esse nome ele é um acrônimo para 4 passos, que são os 4 passos do próprio framework, onde tem as etapas de monitorar, de analisar, de fazer o link e de testar.
Então, esse nome ele veio de uma forma muito despretensiosa, que eu estava procurando alguma coisa que se conectasse com o dia a dia que a gente passava lá na companhia, como é que ele se conecta, como é que eu consigo trazer uma coisa que é fácil lembrar, que está no meu dia a dia ali, e que ele faz sentido para todo mundo, muito baseado nesse framework em si. Então, ele tem esse nome já, e é justamente voltado para essa parte de métricas ali. Nossa. Você sabe que eu sou sua fã, né? E fã do malte. Falo da palavra do malte para todo mundo. Falei hoje, inclusive. Mas aí eu queria saber como foi, por que você criou isso, sabe? De onde veio essa necessidade e o que você estava passando para você ter e chegar e ter esse lápis. Vou criar esse método. Acho que do primeiro ponto, a gente tem um problema para atacar ali. Eu acho que tinha muito, como eu posso dizer, um gap de skill muito voltado de métricas minha ali, que eu queria seguir nesse foco de conseguir melhorar esse skill como designer. Eu precisava desse skill, eu precisava trazer esse foco de métricas. Eu percebi que tinha um gap a nível de grupo de design, vamos dizer assim, como um todo, né? O design como um todo também tinha esse pouco de coisa que deveria melhorar com métricas ali. Percebi que os PMs também ali, o pessoal de produto, que está muito conectado com a gente, tinha essa dificuldade de talvez fazer esse processo ser um processo cíclico, fazer um processo orgânico. E também tinha a gente na companhia, a gente tem algumas guidelines de como conseguir critérios que a gente deveria seguir para poder desenvolver um produto digital. E nesses critérios, um desses pontos era métricas, como é que a gente faz nosso produto ser impulsionado, como é que a gente traz os dados para poder melhorar a discovery, como é que a gente faz todo esse processo andar, e como é que a gente mantém nosso produto no nível que a companhia queria. E aí, se a gente for perceber, foi basicamente um quebra-cabeça ali, porque eu olhei muito a minha necessidade, pode ser assim dizer, necessidade do grupo como um todo, o que é que o pessoal tinha de dificuldade, como um grupo, como equipe ali, e uma dificuldade que a própria companhia, um critério que a própria companhia estava exigindo. E aí a gente percebe que é um quebra-cabeça que vai acabando fazendo, que ele acaba fazendo uma relação. Porque aí eu vi um gap meu, que ele poderia, a forma como eu poderia desenvolver, de impactar e de melhorar esse gap, era uma coisa que ia impactar não só a mim, como também companhia de forma mais massificada, né, desse jeito. E aí surgiu justamente foi basicamente a oportunidade que eu percebi que dava para conectar vários problemas e conseguir trazer dessa forma e conseguir impactar um nível muito maior, sabe? Até para melhorar meu desenvolvimento como designer também. Ou seja, você foi designer, né? Você foi design, justamente, atacou o problema, era esse, vamos entrar em profundidade, vamos encontrar que esse problema tem muito mais raízes ali, e ele consegue ter muitas raízes e impactam em muitas áreas ali, e era uma oportunidade justamente de conseguir abranger esse problema de forma muito maior. Legal. Esse tópico, só fazer um comentário aqui, esse tópico de métricas eu acho que é uma dor de muitos designers, né? Tipo, tem designer, eu já ouvi assim, nas mentorias, que chega assim, eu gostaria de saber mais, aplicar mais, eu não tenho espaço, sabe? As designers não sabem como, e daí? Eu peguei esses dados e agora, sabe? Vou fazer o que com isso? Como é que isso realmente vai trazer alguma coisa para o meu produto? Como é que vai trazer ideia? Então, tem muita gente que até sabe como captar as métricas, mas não sabe como modular e como fazer depois. O pessoal tem dificuldade em transformar métricas em acionáveis, né? Eu gosto sempre trazer um deparo, né? Assim, eu lembro quando eu voltei aqui para o Bradesco, e a gente estava olhando muito nessa questão de métrica para a área de design ops. E aí o pessoal fala, mas a gente não tem métrica, a gente não tem métrica, a gente não consegue estabelecer uma meta. E aí eu comecei a mostrar de forma simples como a gente estabelece meta. Quando eu estava criando um programa de mentoria aqui dentro do Bradesco, eu estabeleci aí que primeiro, a gente ia coletar feedback de mentores e mentorados, né?
E aí, e entender esse processo de mentoria, esse programa de mentoria, como um serviço que a área de Design Ops está oferecendo para dentro da companhia. Uhum. Então, aí a gente criou métricas de SaaS para o framework que a gente criou, para ver se ele estava sendo fácil de usar, se ele estava sendo realmente compreendido, né? A gente foi criar uma métrica de CSAT para ver se as pessoas estavam satisfeitas com ciclos de mentoria e agendas que estavam ocorrendo, né? E em cima disso, a gente tinha os nossos acionáveis, né? Pô, a gente olhou lá, o framework está com SaaS ali de 3. A gente ia entender na pesquisa o que as pessoas não estão entendendo. Ah, elas não estão entendendo como é que elas usam isso dentro da sessão. A gente ia lá, montava um vídeo tutorial, para quê? Para as pessoas entenderem como é que funcionava aquilo no dia a dia da sessão delas, né? E aí legal, que depois quando a gente rodava de novo a pesquisa, aí a gente via que o CS é melhorado, né? Então a gente cria, o designer sempre tem dificuldade, e eu percebi que o time que estava comigo tinha essa dificuldade, o quê? Tá, a gente tem as métricas, mas como a gente transforma isso em acionável, né? Como é que você aciona ele, como é que você vai criando o processo de melhoria Uhum. contínua, né? Sim, é bem legal. E qual tem sido o maior desafio para utilizar o framework na prática, Paulinho? Eu acho que não do meu lado em si, eu acho que o desafio muito grande é como a gente prova valor com esse framework. Sabe, o pessoal viu bastante potencial ali. Eu como criador, estou utilizando ali, ele está no meu dia, algumas pessoas estão utilizando também, mas como é que eu consigo dizer que esse framework, o quanto que ele mudou o ponteiro para a companhia conseguir dizer que, assim, olha, esse framework é muito bom, ele consegue impactar, mas o quanto que esse framework vai virar um critério que a gente vai adotar para poder usar da companhia como um todo. Como ele foi feito de forma de recente, a Yane pode acompanhar ele de perto ali, ele foi feito de forma recente ali no último semestre, ainda está naquela fase justamente de como é que eu consigo impactar outras áreas com esse framework? Como é que eu consigo trazer ele? Como é que eu provo justamente dessa parte de que ele realmente vai fazer o diferencial? E uma coisa que a gente pelo menos fez a nível de disciplina de design foi disponibilizar o framework para o pessoal e o pessoal começar a utilizar como se fosse, vou fazer uma comparação aqui, de um código open source, vamos dizer assim, de um Linux da vida, onde você pega aquele código-fonte, ele tem toda aquela base e você vai adaptando conforme ele vai se adaptando, você vai adaptando e vai utilizando e vai iterando ele até chegar num formato que você acha que ele vai seguir, que vai fazer sentido. Então, acho que está muito nessa fase, eu já vi alguns designers utilizando, e estão ali utilizando no dia a dia, mas ainda não é aquele, como eu posso dizer, aquela coisa que é 100%, vamos dizer assim, utilizado em todo momento. Está muito nessa fase da gente conseguir, como é que a gente impulsiona ele. Entendi. Uhum. Disseminar o conhecimento, né? E nesse contexto, você está rodando alguma pesquisa para entender a percepção das pessoas que estão usando? Não cheguei ainda a rodar a pesquisa com relação a ele. A pretensão é justamente a gente conseguir fazer esse processo daqui a um tempo, até depois de maturar, até porque eu tive mudanças ali de time, e aí aquela questão, como é que agora eu pego uma coisa do time antigo que eu utilizava, todo mundo ficou muito, como posso dizer, lisonjeado, o pessoal ficou muito feliz de ter feito esse framework, como é que eu aplico ele para cá, e agora eu digo, olha, utilizei no time tal, desse jeito, funcionou, utilizei desse jeito, funcionou também, e quem é que está conseguindo aplicar, como é que eu posso coletar esse feedback desse pessoal? Eu acho que vai daqui a um tempo vai ter esse processo de pesquisa, sabe? Sim. Aí eu queria voltar só um pouquinho, que você explicasse mais no detalhe como é pra gente entender aí o seu raciocínio. Boa. Basicamente, como eu falei, são 4 etapas ali, muito parecido com o que eu falei do Design Thinking. Então, o que é cada letrinha ali? O Malte, M para monitorar, o A para analisar, o L de linkar e o T de testar. Basicamente, cada etapa, ele é como se fosse um processo que você tem que seguir, etapas que você tem que seguir para manter esse fluxo de métricas funcionando. A primeira etapa é o monitorar, que ali ele está muito conectado com estratégia e muito conectado com o que eu tenho que, para onde eu deveria estar olhando. Então, ali eu vou conectar, pegar o roadmap, junto com o pessoal de produto, de negócios,
eu conecto, vamos pegar um exemplo, eu lanço uma tela específica, uma tela de cadastro, e aí eu quero começar a monitorar essa tela, começar a ver os elementos que fazem sentido nessa tela, tipo um botão, um tab, um step que está lá, algum campo específico, algum filtro, e aí eu começo a elencar quais são os campos que eu preciso monitorar, ou o funil que eu preciso monitorar naquela tela, para eu começar a acompanhar esse processo, né? Então, essa etapa de monitorar é muito, eu começo a olhar para onde eu teria que medir. Vamos dizer, lancei uma feature para saber se essa feature está fazendo sucesso, se não está, eu começo a olhar, começo a medir e acompanhar a utilização. O pessoal está utilizando muito o botão final ali de cancelar, então o pessoal não deve estar feliz. Está usando muito feature específico, está tendo muito misclick, e aí você vai pegando todos esses dados para monitorar. A partir do monitorar, a gente tem a parte do analisar. O que é analisar? O analisar é muito a etapa de pesquisa da gente que é entrar em profundidade. Vamos dizer que eu estou monitorando lá esse processo, eu dei exemplo do misclick aqui, estou num campo, estou lá no filtro, a gente está tendo muito misclick, a gente começa a identificar que tem 200 misclick num campo específico, e aí ali é uma oportunidade, é uma chave que eu tenho que começar a analisar aquele processo e entrar em profundidade. Então, eu vou lá naquele componente, começo a ver o comportamento daquele componente junto com os usuários, e aí vai muito de monitorar. Eu acho que antes da parte de você mapear os elementos da tela que você quer monitorar, é saber se a gente tem alguma ferramenta que vai conseguir suportar esse processo. Ferramentas como o Hotjar, o Datadog, a Pendo, o próprio Clarity ali da Microsoft. Clarity, então, isso, Clarity da Microsoft. Então, você vai ter que saber se sua ferramenta comporta esses elementos para poder instalar e você poder fazer um monitoramento mais efetivo, porque as ferramentas vão te dar esse suporte. Aí, beleza, escolhi a ferramenta, sei que a ferramenta está ali pronta para ser instalada, consegui instalar, faço a parte de monitorar. Começo a mapear os elementos, mapeio o funil, faço o funil de conversão, digo qual é o caminho que o usuário tem que seguir e começo a olhar esse processo. Beleza, monitorei, identifiquei que tem uma anomalia, identifiquei que tem um comportamento ali estranho. Eu vou analisar, que seria a etapa 2. Eu entro em profundidade para saber o que é que está acontecendo para o usuário estar fazendo misclick naquele filtro que eu queria aplicar. E aí você começa a acompanhar as sessões. Você começa a acompanhar a gravação de tela nessa ferramenta, começa a ver o usuário está clicando em qual determinado momento da gravação e qual determinado momento de alguma interação que ele está fazendo, o que é que está acontecendo naquele momento ali. Aí, beleza, vamos dizer que a gente pegou, tem até uma discussão para saber qual seria o número ideal de gravações que eu deveria ver daquele momento. Uma coisa que eu estava discutindo com o time, basicamente, a gente usa muito 5 usuários para fazer um teste de usabilidade, né? Para a gente poder ver, porque se você vê 5 usuários, 80% dos problemas você consegue identificar. Então, a gente pegou muito essa base, a gente vai ver pelo menos 5 sessões desse comportamento. Identifiquei esse comportamento, estou vendo que está esse problema, vi sessão, percebi algum comportamento. Se esse comportamento você não consegue de cara, com a sessão, saber o porquê que ele está acontecendo, e aí você vai ter que entrar em profundidade com a pesquisa quali ou a pesquisa quanti para poder complementar esse processo. E aí você vai tentar captar junto com o usuário para poder complementar, e no final você basicamente vai ter um resultado de pesquisa, né? Esse comportamento de misclick está acontecendo por conta disso, disso, disso e disso. E aí você entra num ponto que é o analisar, ele tem muito essa pegada do resultado de pesquisa, de reporte de pesquisa, que é basicamente você está fazendo uma pesquisa ali, e ele é muito interessante também, pelo menos quando eu estou fazendo, eu começo a triangular as informações, porque se a gente for ver métricas, quando a gente tem métricas já envolvidas ali, e tem uma ferramenta já acompanhando, a ferramenta ela já está disponível, ela já está lançada. Então, a gente vai ter muito feedback do usuário, de onde? Eu vou ter pesquisas anteriores que eu já fiz, que ele vai ter uma base desse produto, eu vou ter o pós-lançado, que ele vai estar a iteração naquele momento, e eu vou ter outros canais que vão embasar aquela pesquisa, que são canais de tipo suporte do usuário. Eu vou lá, conecto chamados de suporte, estão dizendo que o usuário está tendo problema com misclick. Eu fui na sessão, eu vi que está tendo problema de misclick. Eu vi em pesquisas anteriores minhas, está tendo problema, alguém falou do misclick.
daquele campo do filtro. E aí você triangula, conecta tudo, e isso dá ênfase para ter a saída para virar uma oportunidade do discovery. Porque aquilo vai virar uma oportunidade no final, vai ter um ensino de pesquisa, vai ter essa parte de trazer essa oportunidade, e aí é quando a gente vai para a terceira etapa do Malte, que é o linkar. Toda aquela reporte que eu tive de pesquisa, eles vão me gerar oportunidades para eu poder atuar como um Product Discovery, e aí é muito a conexão dos dois aqui, né? A gente pega caixinhas ali, vai pegando um pouquinho de pesquisa, as duas primeiras etapas são muito mais conectadas, eu acho que é a própria metodologia de design, mas as outras duas, que é o linkar e o testar, ele já começa muito para um lado do discovery. Então, vamos dizer, eu tenho uma oportunidade, essa seria a parte do link, né, do linkar, e eu começo a linkar essas oportunidades com minha árvore de oportunidades do discovery. Então, o produto, negócios, vai ter essa árvore definida, e por que se chama de linkar? Que é basicamente pegar essas oportunidades que querem sair da pesquisa e colocar na árvore, fazer esse link. Onde é que essa oportunidade está se linkando aqui, onde esse comportamento do usuário está se linkando. E aí você começa a fazer esse racional para poder linkar. E a partir disso, vai seguir todo aquele racional do discovery, eu tenho uma oportunidade, vou trabalhar nela, vou ter uma base ali, vou gerar hipóteses de solução para poder fazer esse processo, e aí das hipóteses, a gente vai ter já a quarta etapa, que é o testar. O que é dessa oportunidade que virou uma hipótese de solução, que eu fiz um experimento, que eu testei, né? A gente pega a etapa do link, ele está muito conectado à oportunidade, está muito conectado com a parte da hipótese de solução, e aí já vai para o pezinho do testar, que eu pego o experimento, testo toda essa saída que veio ali, e quando testa, uma coisa do Malte, que ele não é uma coisa linear, ele é uma coisa cíclica, é uma coisa iterativa. Porque a gente tem que pensar como um círculo realmente. Produto, né? Monitorar, analisar, linkar, testar. Quando eu termino de testar, eu estou lançando uma feature nova ali, ou alguma melhoria, algum ajuste, e aí eu volto a medir. Eu entro no fluxo novamente, vou para monitorar, volto a medir e acompanho se aquilo está fazendo, como eu posso dizer, se aquilo está fazendo sucesso, que deveria fazer ou não. E aí acho que um ponto, para fechar tudo isso, é muito, quando a gente está acompanhando as métricas em si, a gente fala muito de drop-off, o tempo que o usuário está levando para executar a tarefa, eu falei muito do misclick ali, falei de N coisas, e justamente monitorar, a ideia é que, se eu estou fazendo esse fluxo todo dessas 4 etapas, para um problema que o usuário está tendo, a ideia é que quando eu for testar para monitorar, isso vai impactar a métrica que eu estou acompanhando. Se eu estiver acompanhando um drop-off durante esse ciclo, a minha ideia é que ele, de alguma forma, essa ideia que eu estou lançando, essa demanda que eu estou lançando ali para o usuário, ele tem que impactar de alguma forma a métrica que eu estou acompanhando. E aí você fecha o ciclo, né? E vai estar resolvendo. E se não impactou de alguma forma ali, pode ter sido positivo ou negativamente, que tipo, a gente está aqui para invalidar as coisas, né? Tá ali aí fala, vamos validar a coisa, mas está aqui para invalidar também. Mas aí é muito esse ciclo. Então a ideia é justamente esse ciclo iterativo, esse ciclo sempre acontecendo ali. Legal. E aí eu já vou tá? Eu vi que você falou que assim o framework ele está num processo de adesão por parte do time. Você falou um pouco ali que o framework ele é open source, então ele vai recebendo ali suas implementações conforme o contexto de cada um dentro do seu desafio, né? Mas aí eu quero que você conte para mim, cara, como estão sendo os seus resultados usando esse framework do dia a dia, tá? Renato, eu vou pegar muito exemplo do anterior que eu estava ali, porque eu percebi, assim, aí eu vou colocar aqui dois pontos em si. Uhum. Uma coisa que eu comparei muito Malte, eu acho que a Annie me escutou falando isso, o Malte, ele fala muito como um terapeuta, né? Ele traz um problema que a gente não está querendo resolver naquele momento. Ele vai trazer coisas que a gente não vai querer escutar. E, pelo menos o Malte, quando eu apliquei a primeira vez, ele deu muito direcionamento que a gente deveria estar seguindo para um caminho diferente do que o negócio estava querendo. O usuário estava me dizendo que eu deveria seguir para outro caminho, vamos dizer nessa lógica, que eu deveria focar em problemas específicos que estão acontecendo, que estão recorrentes no produto,
que estão ali num sapato, a pedra no sapato do usuário, que está me dizendo, e negócio estava querendo seguir para o outro lado. E aí que eu estava sempre como posso dizer, como um papagaio repetindo, gente, o resultado do malte deu esse resultado aqui, o problema que está acontecendo com o usuário, está acontecendo esse problema, eu vou pegar um exemplo aqui fictício, o usuário não está conseguindo encontrar alguma coisa na hora que está registrando ali, ele está reclamando esse ponto nesse campo aqui, e a gente está olhando para outra coisa. A gente está olhando para outra coisa que não deveria estar olhando. E, pelo menos da forma como eu fui trazendo ali de algumas coisas de trazer, eu bati de frente com o produto, vamos dizer, nesse ponto, porque ali eu tinha uma coisa que ajuda muito o design, é ter dados para comprovar. Se a gente traz dados, é muito mais fácil a conversa, só que se a gente tiver uma estratégia de produto, como eu posso dizer, uma linha de produto que ela está muito voltada para seguir por um caminho que a gente não pode impactar, e aí vai muito de politics ali, a política está ali envolvida. Todo lugar. E todo lugar está nisso, e aí eu posso dizer que a gente queria seguir para um caminho, o negócios veio seguir para o outro. E aí o que eu achei, pelo menos, interessante nesse processo, dessa equipe que eu estava, um stakeholder nosso seguiu muita estratégia por um lado que ele achava que deveria seguir, que seria de alto valor para o produto. E o malte começou a dizer que seria o lado contrário, né? Deveria focar para o lado do usuário. O que aconteceu? A gente foi para o caminho errado, né? Foi seguindo para o caminho errado, seguindo o caminho errado. E aí, quando esse stakeholder saiu por N situações que aconteceram ali, tudo que a gente tinha levantado no framework estava lá, indicando que a gente deveria seguir. E isso acabou virando um ponto de... O framework não se... O resultado do que foi aplicado não foi 100% aplicado, né? Vamos dizer assim. Mas uma parte conectou com a estratégia e direcionou para dizer, olha, a gente deveria estar focando para isso, sabe? E aí, uma coisa, pelo menos, eu não sou muito a pessoa que está muito apegada, tipo, a minha entrega, de dizer assim, minha ideia é que é a 100% certa. Eu já fui muito nessa vibe, mas eu percebi que isso é um caminho meio assim, meio que vai mexer com o ego, vai trazer aquela coisa lá, e eu acho que não é um caminho mais saudável possível, mas no final era aquela coisa, olha, isso aqui estava comprovado que era o caminho que a gente deveria seguir, e a gente não seguiu. E agora, nesse momento, pelo menos eu estou passando por um momento que o produto é um pouquinho tortuoso, as ferramentas que a gente utiliza não estão trazendo, como eu posso dizer, o resultado esperado, ferramentas que eu estou falando de ferramentas de acompanhamento de métricas, tá? Todos esses que eu falei aqui, Hotjar, da Clarity e tudo mais, mas a gente está refazendo essa reconfiguração dessas ferramentas para conseguir aplicar. E aí, com esse aprendizado que eu tive da última aplicação, e aí eu espero justamente dizer, olha, a gente vai aplicar dessa forma. Eu já estou aplicando de uma forma mais não tão efetiva, mas estou aplicando, mas eu espero já trazer alguma coisa de gente, é isso aqui, sabe? Mas assim, aquela coisa, pelo menos na equipe anterior, foi comprovado que a gente deveria escutar ele mais, sabe? E eu acho que o ponto do malte, sendo framework, não é a questão de um lado estar certo, mas ali a gente tem uma conexão muito grande do que está acontecendo com o usuário, que é muito a vibe, que a gente está muito... Eu acho que o trio de produto tem muito, pelo menos um problema em si, a gente está muito preocupado em atender o negócio e está muito preocupado em atender a engenharia, né? Engenharia dos devs ali, porque são eles que fazem todo o processo acontecer. E aí fica uma carinha que está ali, um pilar, o usuário deixa a gente para depois, usuário. Não escuta ali, não tem tempo para fazer teste, não tem tempo. Mas aí o framework comprova o contrário, que a gente consegue entregar isso de forma rápida e consegue manter o usuário na roda, né? No pilar, a gente consegue manter o pilar no mesmo nível dos outros dois. É complicado, né? Quando o design está tentando trazer dados números e o stakeholder está nos dados físicos, sabe? Jogando ali na sorte. Vamos
tirou 6, vamos para lá. Tem muito, desculpa, Luana, acho que acho que tem muito do ponto que a gente, como designer, quando a gente começa a trabalhar de métricas, a gente tem um método para indicar qual seria a métrica mais adequada para poder medir a experiência do usuário. Pelo menos nas companhias que eu vejo, a gente tem muito um apego muito grande pelo NPS, né? O NPS está ali, o Net Promoter Score, quem não conhece o Net Promoter Score é aquele o quão que você indicaria esse produto, né? De 0 a 10, e você indica ali para o pessoal. E as pessoas, pelo menos produto em si, costumam pegar muito essa como a fonte da verdade, né? Se o meu NPS é alto, significa que meu produto está muito bom. Mas o NPS só é uma forma, como o Renato falou, tem CSAT, tem o SES, tem N coisas ali que a gente pode trazer, e o NPS é só uma pontinha do que a gente precisa para poder, eu até considero o NPS talvez uma porta de entrada, para a gente conseguir entrar em profundidade com as outras e poder complementar junto com ele, porque ele por si só não diz isso. E aí eu acho que outro ponto é que talvez produto, às vezes, também não consegue medir o todo de forma certa. Ele vai medir muito o lado de adoption, né? Talvez o retention ali que está acontecendo, o NPS. Tá, eu pego esse grupinho de métricas e eu digo que isso aqui é a minha fonte da verdade. Tá, mas isso aqui vai me dizer um recorte. Posso falar uma coisa? Pode falar. É que assim, o NPS, ele é uma medida de vaidade e uma medida falsa para alguns contextos, né? O contexto que você tá aí hoje, que é um contexto corporativo, que são ferramentas de back-office que estão sendo usadas na indústria, ou pela área de negócio, é meio que uma pergunta boba, né? Porque você vai perguntar para a pessoa assim, você indicaria esse produto para alguém usar? E aí a pessoa só tem aquela ferramenta para usar, para resolver o problema dela. Como ela não vai indicar, né? Justamente. A pergunta é uma pergunta falsa, né? É uma pergunta enviesada. Eu sempre discutia muito isso, né? Cara, nem PS para produto interno, dentro de uma E empresa. há uma resistência sempre, né? A resistência de quem usa uma ferramenta de adoção a outra ferramenta. Então você tem que quebrar isso também. E aí o SES, não, o SES, o CSAT. CSAT, o SUS, ele vai realmente medir. Você vai assim, você vai medir a dificuldade da pessoa usar, se ela está satisfeita em usar aquela ferramenta no dia a dia dela, aí você vai começar a pegar De tempo, os poréns, os execução, né? Se há alguma Justamente. redução. Luana ia perguntar alguma coisa, eu te interrompi, Luana. Eu interrompi atrás. Deixa só abrir um parênteses aqui, que eu li já faz muito A tempo. Iane vai interromper a Luana de novo. Vai. Desculpa, Luana. Mas antes da gente perder a conversa, antes da gente parar mal de falar de domínio do NPS, que esse é um dos assuntos preferidos do design, eu li já faz tempo um artigo científico que o cara fez um estudo medindo assim, a eficiência do NPS como uma métrica. O NPS foi um método, enfim, vendido muito bem. Cara, o cara que vendeu o NPS tá de parabéns, ele tá milionário. Mas, nesse estudo, ele provava que não fazia tanto sentido, porque, às vezes, as pessoas que estão ali no meio neutras são as que têm os melhores feedbacks para o seu produto. E elas são ignoradas no NPS. Elas são as pessoas que elas usam o suficiente para elas dizerem que gostaram, não odiaram, então elas não desistiram do seu produto, mas elas também não amam o seu produto, então, ou seja, ela tem críticas. Gostei, mas... Pode melhorar. Exato. Então, é a pessoa que você deveria estar entrevistando, são essas pessoas, sabe? E aí as empresas, elas pegaram o NPS, botaram embaixo do braço, sabe? E pregam como se fosse a métrica de sucesso. E a métrica de avaliação até de desempenho dos produtos, que é perigosíssimo, sabe? Sim. Mas enfim, Luana, a minha pergunta estava muito mais voltada à questão estratégica, né? Porque você falou que o Malt ele tem uma estrutura ali, num determinado produto, ele estava dizendo para seguir para um outro caminho, e daí vocês não seguiram e partiram para um outro caminho que não deu certo. E a questão é, a liderança ficou sabendo do não deu certo, porque isso é um custo, né? A gente sabe que desenvolvimento tem custo. Esse custo foi impactado, isso não é uma forma de você levar isso para a própria direção, disseminar
mais o seu modelo e até mesmo colocar ele como no Ops, né, como uma estrutura, assim, e Uhum. é, como essa própria metodologia se conecta aí com essa estratégia, sabe? Porque o nível estratégico está pensando a longo prazo e a gente geralmente está mais no tático, né? Porque a gente está na execução. Então, como é que se linka isso, sabe? O tático para o operacional? Não sei se você tem a resposta. Não sei se também Eu, deu para é, entender. deu para entender ali. Pensando no nível de equipe, o pessoal preferiu em conjunto, quem mantinha, né, vamos dizer, a equipe qualificada preferiu seguir para a estratégia do stakeholder. A gente tem muito essa parte do política, né, envolvendo ali, então foi o caminho que deveria ter seguido, então, e tudo bem, né, a gente está ali como design também para poder trazer como eu posso dizer, a gente traz o resultado, a gente está ali para não sendo um consultor, mas a gente está ali aconselhando e trazendo as coisas, os dados para o pessoal tomar a decisão. Para provocar, né? Para provocar, e trazendo a informação, olha, isso aqui deveria seguir dessa forma, deveria seguir dessa forma. Mas aí a decisão, no final, vai depender de uma pessoa que vai seguir e tudo mais, e ali seguiram para esse momento, e não, vamos dizer assim, não tinha muito o que lutar, vamos assim dizer, nesse ponto, né? Mas eu também entendo que se a gente rodou uma coisa a primeira vez, ele deu um resultado esperado, percebeu que deveria estar, mas agora tem a segunda tem a outra chance de poder iterar esse processo acontecendo, e até como eu posso dizer, até os critérios que a gente segue em alguns momentos ali, tem alguns critérios que direcionam a gente para dizer, olha, o que é que vocês aprenderam com as métricas que foi aplicado para decidir a estratégia do próximo período. Então, isso já é uma guideline que a gente deveria estar seguindo ali, e a gente tem um documental e o by the book para seguir. Então, se a gente tem até mais, como eu posso dizer, eu tenho até mais coisas para argumentar e dizer, olha, isso aqui é o resultado, isso aqui é o que deve estar saindo, e a gente tem que usar esse dado para poder decidir a estratégia do próximo semestre, né? Do próximo semestre, do próximo quarto, do próximo mês, seja o que for. Então, eu acho que tem muito, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que tem muito de justamente pegar as pessoas certas para poder argumentar. Eu vejo agora que, pelo menos, eu tenho muito mais força de argumentação eu gosto muito daquele livro Articulando Decisões de Design, que ele traz muitas essas coisas ali, de poder trazer de conseguir essa articulação de trazer ali, e usar justamente o que a gente tem de argumentação dos dados ali, junto com a gente, para poder realmente defender as decisões de design e a gente fazer como eu posso dizer, o jogo virar. E acho que outro ponto você falou da liderança, de comunicar liderança, quando a gente começa a impactar além da squad, né, a gente está ali no nosso grupinho, no nosso dia a dia, nossa equipe ali, uma, duas escadas, se for. Se a gente começa a impactar além da squad, e o Mautic, ele traz muito disso, né, de impactar um pouquinho, ele impacta além disso. Ele está ali para poder ser usado, para poder trazer essa lógica ali. E quando eu impacto além da squad, eu consigo pegar aliados, que são pessoas que estão na gerência, na diretoria e tudo mais, que vão reforçar aquilo. Por que que você não está utilizando o framework que ele está ali, aí você vem me reclamar, e não está conseguindo acompanhar métricas, mas aí tem um framework que ele está sendo funcional e ele funciona, e você não está utilizando. Aí você começa a pegar aliados para poder espalhar essa palavra, a palavra do Malte, como a Anne falou ali, né? Espalhar essa palavra. Né? Isso. Aí você falou de pessoas, e eu queria saber quem são as pessoas que você envolve nesse processo, sabe? O Malte ele é muito interessante, porque cada etapa você vai ter pessoas que vão estar muito mais perto de você ali. O primeiro ponto eu vou pegar muitas fases aqui para exemplificar, tá? O primeiro ponto do M, a gente vai ter muito uma conexão ali com o próprio negócio, né? O próprio PO, PM, o stakeholder ali principal, para poder identificar a roadmap, coisas que a gente deveria estar olhando, mas eu vou ter muito a parte de engenharia da parte técnica, porque ali é o momento que eu estou entrando em contato com o pessoal de engenharia para saber, gente, eu quero monitorar isso aqui. Eu tenho que colocar as tags nos componentes da tela
para poder monitorar. A tag do botão da tela de registrar. E aí eu vou lá, coloco isso. E a gente tem muito essa interação do pessoal de engenharia, né? Tem algumas ferramentas hoje que até são mais rápidas para poder taguear, fazer todo o processo de monitorar, de fazer todo esse processo. Mas a gente vai ter muito pessoal de engenharia para ajudar a gente a instalar, a poder fazer essa ferramenta ser funcional nesse momento ali. No segundo momento, que é a parte de pesquisa, eu acho que está muito conectado muito com o que a gente faz, né? Vai estar muito conectado também com o CS. Eu vou chamar o CS, vou chamar o pessoal do suporte, vou chamar o pessoal que está envolvido, o pessoal que costuma escutar o feedback, o próprio usuário vai estar conectado nessa fase, que é uma fase que tem muito esse envolvimento de ter essa coleta de dados, a gente tem que estar coletando, identificar essa anomalia. E os outros dois, o link está muito conectado com o próprio Discovery, o Discovery Continuous e o produto. Eu vou estar muito conectado com o meu PM, dizendo a ele, isso aqui são as oportunidades, são todo o apanhado que eu levantei, que eu trouxe nesse processo. E no último, eu tenho muita conexão, novamente, mais com o meu usuário, onde eu estou testando esse processo ali, validando e seguindo. Então, se a gente começa a identificar o Malte, ele vai ter variados stakeholders ali participando do quem é que faz isso. Se a gente perceber, a gente está passando pelo trio de produtos como um todo também. Porque eu estou passando de novo, estou começando ali em engenharia, estou indo para PM, estou indo para usuário e volto. Então, eu tenho várias pessoas envolvidas ali, que são pessoas que estão no nosso dia a dia. Então, se a gente for dizer de forma mais geral, a equipe como um todo vai participar. Até o próprio stakeholder que direciona a estratégia, que ele está muito ali, eu acho que o stakeholder é muita pessoa que quer mandar, né? Ele quer dizer para onde que a gente deveria ir, que a opinião dele vale tudo, bota o componente dessa forma, bota essa cor que vai funcionar, que ele acha que ele também é a fonte da verdade, mas ele também vai estar participando porque ele vai dar a visão dele, e com a visão dele a gente vai pegar o que faz sentido para poder seguir. Eu acho que a gente tem muito o trio do produto acaba participando muito, sabe, Ana? Legal. Faz sentido. É legal porque você vê que acaba sendo realmente um modelo de colaboração, né? Se não houver a colaboração, também não anda. Acontece, justamente. Posso ir para a fase de recomendações? Vou roubar a falha da Yane. Aí, Paulinho, é o seguinte, primeiro ponto eu vou fazer uma pergunta que não estava no roteiro, hein? Esse framework, ele está disponível em algum lugar para a gente ler, estudar ele, entender como a gente aplica no nosso dia a dia? E aí, eu vou pedir uma dica para ti, né? O que você diria para alguém que está querendo usar um pouquinho mais de métrica hoje no seu dia a dia, dentro do seu time, né? Dá suas dicas aí para gente. O framework não está disponível ainda, mas vai estar, vou publicar o artigo, provavelmente quem estiver vendo esse podcast vai estar no ar já o artigo nesse momento, então na hora que a gente for publicar, a gente coloca o link também aqui junto, mas ele vai estar disponível já para fazer, provavelmente na data que sair, vai estar disponível, então é uma coisa interessante, vai estar um artigo lá disponível. E para quem quer começar a olhar para métricas, a dica, eu acho que a gente tem que saber sempre para onde que a gente quer seguir, o que é que eu tenho que olhar, né, nesse processo, assim, para onde que minha entrega ele está seguindo, para onde que eu tenho que olhar, o que é que seria a core. Eu vou pegar muito exemplo aqui, quando eu comecei a fazer esse processo para poder, o Malte, ele foi várias coisas que eu fiz, vários processos, até conseguir chegar nesse framework de 4 etapas. Mas o primeiro ponto é, as métricas eu falei do NPS ali antes, mas métricas de produto e métricas de experiência do usuário, elas andam lado a lado, né? Elas não andam separadas. Eu falei ali do adoption, do retention, que o produto olha, o NPS. O produto tem as métricas que estão muito mais conectadas com o que eles precisam, e a gente tem métricas para identificar o que é que o usuário precisa, né, nesse ponto. E o que a gente precisa entender é muito onde é que a estratégia, onde é que a companhia, onde é a empresa, ela quer chegar com base no nosso contexto, né? Eu quero impactar o número de usuários tal, eu quero que os usuários utilizem mais a minha ferramenta. Tá, beleza. Mas qual métrica que eu posso fazer com que o produto
consiga melhorar esse número? Como é que eu faço que o produto consiga aumentar essa quantidade de registro? E aí eu vou ter animétricas de tipo, vou acompanhar o drop-off do que está acontecendo com essa tela, com esse fluxo. Aí eu vou acompanhar o tempo que o usuário leva gastando nesse fluxo. Então, você precisa entender, pelo menos, eu acho que a chave, Renato, é muito qual o fluxo da minha ferramenta, do meu produto, que impacta, que ela é core para fazer esse número mudar. Uhum. Se eu tenho uma funcionalidade que ela é core, vamos assim dizer, a funcionalidade de registrar vai impactar o número de usuários que precisam utilizar a ferramenta. Tá, essa frase, ela faz sentido? Essa conexão, ela faz sentido para, no caso, a pessoa como design em si? Se fizer sentido e se fazer sentido acompanhar, aí eu vou seguir para o momento de, eu preciso acompanhar isso, e aí é o segundo momento que eu, tipo, qual métrica que eu vou utilizar para poder acompanhar esse processo, e eu poder validar no final se realmente eu impactei essa métrica ou não impactei. Porque eu acho que a grande sacada, eu acho que pelo menos a gente design, que sempre tem que estar lidando com isso, é saber qual o ponteiro do mouse, qual o ponteiro ali do medidor que a gente vai impactar, né? Uhum. Qual o ponteiro de negócio que a gente quer impactar. Então, quando a gente começa a olhar para isso, qual o ponteiro que a gente impactar, qual o fluxo core da ferramenta que impacta nisso, e aí como eu começo a medir todo esse processo, seguir essa lógica, aí vai muito dessa pegada, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre sendo direcionado para saber onde a gente tem que ir, e entender como as coisas funcionam para poder impactar o número. É muita conexão, né? É muito quebra-cabeça ali. Uma coisa vai impactar outra, vai impactar outra, vai impactar outra para poder chegar no resultado final. Eu acho que tem muito dessa pegada. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas é Respondeu sim. justamente isso aí. Não, respondeu sim, com certeza. Eu espero que todo mundo esteja anotando, porque isso aqui é uma aula. Eu tô Boa, anotando, porque eu sou a pessoa que anota. boa. E tem até um caderno, nas reuniões com Achei na meu anotação. Eu trabalhei na indústria também como eletricista, e lá eu tinha mania de anotar tudo, porque Uhum. eu era a única mulher com os homens, sabe, né? Coisa da indústria. Mas aí, você tem algum livro, curso, alguma fonte de conhecimento que você possa indicar para o pessoal aí, Paulinho? Normalmente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler artigo ali, então eu estou sempre lendo os artigos ali do X Collective. Eu acho que eles são muito bons ali de concentrar conteúdos, porque são vários designs ali que estão Aham. trazendo algum tipo de conteúdo. Eu acho muito legal a forma como eles trazem ali as informações de consolidado e dá oportunidade até para a gente trazer esse conhecimento. Então, eu estou falando aqui, mas sou muito tiete deles, inclusive, ali. Li Inclusive, quando você publicar esse artigo por Medium, mande para lá, para lá, para entrar dentro do Expo. justamente, É boa, Por verdade. boa, favor, faça esse favor para boa. ele. De livros, o que eu lembro agora de livros desse processo, a gente tem muito aquele storytelling com dados, que Sim. ele é muito bom para poder trazer, como é que eu consigo trazer essa parte dos dados ali. Eu acho que é muito massa esse conteúdo. Eu não lembro o nome agora, mas quem deve lembrar, acho que é Gabriel Pinheiro, ele tem muito conteúdo também sobre essa parte de dados ali, ele traz muito essa lógica ali. E uma coisa que para mim é referência, pelo menos desde o momento que eu passei a ser design, é olhar muito os artigos do NN, do Norman Nilse Group. Óbvio que isso O nome desse aqui. grupo, eles são referências, eu acho que não tem, eu acho que é unanimidade nele ali. Tem muito conteúdo bom sobre métricas assim. E o outro que eu gosto bastante, mas eu acho que o pessoal não tá chegando a utilizar muito, mas os conteúdos eu acho do Product Arena, que tem o Horácio Soares, que ele é muito também muito bom de trazer tem muito conteúdo, tem coisa no YouTube, tem ali podcast, que ele fala muito desse processo, assim, ele traz muito conteúdo também que é muito bom. Então tem essa gama, esse resuminho de pessoas que eu acho que são interessantes de acompanhar, sabe? Aham, legal. E também acho que o seu framework, ele daria uma pesquisa acadêmica mesmo, sabe, um Uhum, mestrado profissional, que você uhum. conseguir aplicar, Com né, e Boa, certeza, com boa, desenvolver certeza. seria melhor. uma boa. Seria uma Muito boa. boa. E os estudos são aos sábados, geralmente, mestrado
profissional. Não é Profissional, né? dedicação plena. Nossa, você me deu uma ideia agora. Vou No dia que tentar você- matutar. No dia que você quiser perder a sua paz totalmente. Né? Seguir na parte acadêmica, nossa. Mas é bom, mas é bom. Pessoal que Não, está estudando mas- aqui for da acadêmica, não se ofendam, por Não, favor. eles vão concordar comigo. mas eu também apoio a ideia, assim. Prazer. Ó, Eu até falei com a Iane em um outro, não foi? Sobre isso, o trabalho dele vale uma pesquisa acadêmica, uma estruturação aí. minhas amigas anfitriãs, eu vou ser o chatão do rolê. Boa. Infelizmente, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Design do Boteco, episódio 0003. Aí fica aqui o agradecimento, brigadão, Paulinho. Eu Obrigado, acho que gente. assim, é muito bom falar sobre métricas, eu acho que o design ainda tem um pouco do estigma, né, de falar sobre métricas, de como aplicar ela no seu dia a dia, mas é uma disciplina que eu acho que está em evolução, está em crescimento constante dentro do Brasil, aqui no Brasil. Brigadão mesmo por esse momento aqui, tá? Obrigado. E fico aguardando sair o artigo O para poder artigo. ler e aprender contigo. Gente, Também obrigado quero. pelo convite. Vai estar lá. Tá? Promessa, quando tu sair, já vai estar lá. É um vídeo pós, né? Se você está vendo esse vídeo, é porque ele já foi publicado. Olha, Muito comentários. comentários, olha o link aqui. Gente, muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom estar conversando sobre design, conversar com pessoas ali, massas em si. Fico muito lisonjeado de poder trazer esse framework e conseguir compartilhar com muito mais gente, conseguir aplicar, e o pessoal começar a utilizar o framework, que começar a aplicar, quiser trocar figurinha, quiser mandar feedback, vai estar no LinkedIn aí, então todo mundo pode entrar, pode mandar, estou super aberto aí, é isso, gente, obrigado, tá? Obrigada a você. por dividir conhecimento aí com a gente. Foi muito bom. Sim, Legal. muito bom. É sempre muito legal, né? Quando a gente vê frameworks nascendo aqui no Brasil, sabe? Tipo, assim, com o nosso sotaque dentro de uma realidade. E eu acho mais especial porque você está dentro de uma realidade interna, você trabalha num produto interno. Não, que se fala pouco, sabe? A gente tem pouco conteúdo sobre isso, principalmente métricas em produtos internos. Verdade. Já cacei horrores e achei muito pouco, né? Não é à toa que você mesmo teve que criar. É legal, né? Fantástico. Essa questão, essa descoberta, esse conhecimento sendo levantado aqui por nós no Brasil, que temos, né, não temos tantas referências assim, não temos tanto incentivo com relação à pesquisa, né? Não é uma pesquisa acadêmica, mas é um estudo aí que traz bastante resultado, que é bem importante para a gente. É uma pesquisa acadêmica, mas tem essa boa acadêmica, né? Porque se você começa a perceber algumas coisas, ela tem muito essa pegada de... Ela tem uns traços ali que puxa de academia, e você, ela é ou não é? Tá ali, ela tá mais para Eu acho que estruturar ela não... um embasamento científico, só isso. Eu acho que assim, ela não precisa ser uma pesquisa acadêmica, né? Mas ela é um estudo de caso, né? É uma questão que você aplica na prática e funciona, né? E às vezes até melhor, né? A gente não tá às vezes fazendo as coisas para virar ciência, né? Mas está fazendo coisa para gerar resultado, para alavancar, para engajar, para incentivar, para guiar as coisas, né? Então, tipo assim, é um estudo de caso, né? E não precisa ser acadêmico, né? Precisa ter coerência, precisa ter retidão e conseguir entregar o que está prometendo. Sim. Eu vou fechar aqui, gente. Esse aqui, como eu disse, é o 3º episódio dos Designers no Boteco. Uma mesa, cara, que a gente conversa sem pose. E se você tem um projeto, quer conversar com a gente, trocar uma ideia, porque aqui é boteco de porta aberta, né? Qualquer um vem aqui, conversa com a gente, troca ideia. Mande seus projetos aqui para os Designers no Boteco, tem a comunidade no LinkedIn. E não esquece de seguir o Paulinho, o LinkedIn dele vai estar aqui embaixo na nossa descrição. E bom, até uma próxima. Obrigadão. Até uma próxima. Obrigada, gente. Compartilhem, mandem para os seus PM.